Você sai todo dia pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no caminho, você não sabe. Quem afirmou isso foi Otto Lara Rezende, lá nos idos de 1992. Eu tenho a impressão de que essa afirmação do Lara Rezende é válida para todos nós, indistintamente. Imagine então, se nós não sabemos dar uma informação sobre aquilo com o que nós temos contato todos os dias ou com certa frequência, imagine sobre as coisas com as quais nós não temos contato, sobre aquelas coisas sobre as quais nós temos pouco acesso ou pouco controle. É uma questão. Eu sou o professor Exaltação, estou aqui hoje para brincar um pouco de sociologia contigo. E o tema dessa nossa brincadeira, dessa nossa discussão, resume-se em uma palavra: estranhamento. Então, o que é estranhamento? Você já ficou curioso para entender algo que estava acontecendo ou que talvez fosse acontecer? Isso acontece com uma certa frequência, não é verdade? Mas você já observou que isso acontece geralmente relacionado a algo novo? A novidade é algo estranho ao nosso conhecimento. E a gente não suporta a ideia de não conhecer. A gente não tolera não saber de alguma coisa. Observe a imagem a seguir. O que você viu nesse vídeo? O que irá acontecer no final? A boa notícia é que já eu vou mostrar o final do vídeo, mas você já pode ir tirando as suas próprias conclusões. Afinal, as conclusões que a gente tira antes de conhecer o final de algum acontecimento são suposições importantes e necessárias. Elas podem acertar ou não o resultado, mas elas são fruto da nossa curiosidade. E a curiosidade é a essência do conhecimento, é a essência do saber. A curiosidade nasce daquilo que é estranho para a gente. É por isso que a sociologia nos convida a estranhar. Você pode perguntar: professor, estranhar o quê? E eu posso te responder: estranhar tudo. Estranhar o caminho que a gente trilha todo dia, as relações que a gente tem com as outras pessoas, as notícias que nos chegam a todo momento por diversas fontes, os nossos hábitos cotidianos, aquilo que a gente faz com tanta frequência todos os dias. Há um texto dos professores Amaury Moraes e Elizabeth Guimarães, lá no site do Ministério da Educação, em que esses dois professores nos ensinam que, no sentido sociológico, estranhar é sentir-se incomodado diante de um fato novo. Estranhar é não se conformar com a situação em que a gente vive, com a nossa condição de vida. Estranhar é não se acomodar. Olha uma citação deles: estranhamento é uma sensação de incômodo, mas um agradável incômodo, vontade de saber mais e entender tudo. Quando a sociologia convida a gente a estranhar, então,
ela está nos convidando a querer saber, a querer conhecer. Estranhamento neste sentido, então, equivale a buscar a causa ou a explicação sobre as coisas da nossa realidade, a não se conformar com uma situação estabelecida, uma situação na qual a gente esteja inserido. Equivale a olhar com curiosidade para o que está acontecendo ao nosso redor, no nosso entorno. Equivale a gente se desabituar das coisas. O ato de estranhar é um exercício sociológico. E este exercício aumenta a nossa capacidade de entendimento sobre o mundo. Ele nos permite perceber o real significado das coisas, ou nos aproximarmos mais desse real significado. Nos dá instrumentos para questionar a nossa condição de vida. Nos ajuda a criar possibilidades de mudança, de melhoria, de ascensão. Nos oferece a oportunidade de tomar uma atitude diante dos acontecimentos. Estranhar. A gente precisa estranhar. Vamos brincar então? Como é que eu pratico isso? Reflita comigo. Não lhe parece estranho que algumas residências se chamem arranha-céus por ficarem tão alto e outras estejam estabelecidas debaixo da ponte, debaixo do viaduto? Não lhe parece estranho que alguns representantes do povo, da coletividade, da população, os nossos políticos, defendam apenas interesses de empresários? Não lhe parece estranho também que alguns meios de comunicação apontem os erros de determinados governos, enquanto outros meios de comunicação falam desses mesmos governos apontando apenas as suas qualidades? Não lhe parece estranho que num país rico, como é o nosso país, o Brasil, a maioria da população seja pobre, dependa em muitos casos da ajuda externa? Não lhe parece estranho também que adolescentes de uma mesma série escolar, adolescentes de uma mesma faixa etária, aprendam mais nas escolas particulares do que nas escolas públicas? Não lhe parece estranho, por fim, que no mundo cheio de tecnologias, muitas pessoas não tenham acesso sequer à energia elétrica? Quem dirá à internet? Você não quer saber mais sobre essas coisas? Fica para você o desafio de estranhar, de despertar a sua curiosidade, de brincar de sociologia. Para você que é meu estudante, vá nas descrições aqui do vídeo que você vai encontrar indicação para uma pequena atividade, tá? É isto. Ah! E o astronauta?